Nossa. Foi descoberto agora. Stefan jogou pão ali. Só farelo. Mas está explicado porque essa revoada de cor. Gente, vamos falar então precisamente. O Stefan não jogou pão, ele jogou farelo de pão.
andar assim até entrar. Tá, eu consigo andar. Um num canto, outro no outro canto. Saborias é brasileiro. Gente, brasileiros no trem da Suíça falam alto. O italiano também, você já ouviu? Italiano também, tutti parlano molto alto. Tem problema também, né? Principalmente em lugares turísticos. Não é? Eu acho que é cheio de gelo na montanha. Cheio de gelo na montanha, mas Olha, nossa. Muito gelo. mas não é o glaciar. Não, é da neve, né? Derreteu e congelou. Afterwards in the massive. É isso. O quê? Eu não entendi. Cadê a corona, né? É, pô, do Coloca a corona. máscara depois do É protetor. verdade, mas tem uma diferença que os brasileiros precisam saber, que aqui na Suíça não é obrigado a usar máscara fora na rua, nos espaços livres. No Brasil é. Ainda é. Aqui não. Por isso que as pessoas tiram a máscara quando saem dos trens, dos restaurantes, dos lugares fechados. Aqui é Lautenbrunnen? Lautenbrunnen, gente. E já vi uma tremenda de uma cachoeira ali. Olha ali no cantinho a cachoeira. Ó, menos 12. Klein Scheidegg. Então deixa eu fazer Eu vou fazer uma selfie entrevista aqui. Acabamos de descer do trem Lautenbrunnen e está a 12 graus negativos, não é isso? 13? Quanto que deu aqui? A última vez que eu olhei... Não, agora. Ali no painel. Falando daqui de Lautenbrunnen. Estava falando, a gente está 12 graus negativos. O meu casaco aguenta só 15 graus negativos, porque foi minha filha que me orientou lá na Decathlon, em Campinas, para eu comprar um que aguentasse até 15 graus. E eu achei, sei lá o que, obedeci a filha, né? Fazer o que nessa altura da minha vida? Eu tenho que obedecer a minha filha. E daqui a pouco eu vou ficando mais fraquinho, vou ter que obedecer tudo que ela manda. Enquanto ela ajeita minha mochila atrás, eu tenho que dizer o seguinte: eu fui um menino obediente. Então eu acho que eu estou preparado, porque vou ser um velhinho e o velhinho tem que ser obediente. Tem uns velhinhos desobedientes aí, complicado, o cara não consegue nem andar direito, mas é que ele quer ser teimoso. A Loreta acha que o brasileiro tem um complexo de vira-lata. Mas na verdade eu já nem gosto de usar essa expressão vira-lata, porque parece um racismo, entendeu? É um autorracismo que nós falamos. Na verdade a gente está criticando o pensamento colonizado. E a gente usa essa expressão que é do Nelson Rodrigues, que ele criticava os brasileiros nos anos 50 por causa da Copa do Mundo, né, que foi feita lá no Rio de Janeiro, a primeira Copa. Na segunda foi aquela coisa horrorosa também. Mas aí eu vi o seguinte: não é legal usar essa expressão vira-lata, porque a gente está criticando, mas na verdade o que a gente está fazendo na prática é um racismo autodepreciador. Então a expressão mais correta seria sem esse tipo de autorracismo depreciador, porque eu acho muito legal ser vira-lata. Vira-lata é ser mestiço, como dizia o Darcy Ribeiro. Ser mestiço é que é bom. E isso o Brasil ensinou para o mundo. Mas não é isso que eu penso. Ensina. O que nós queremos dizer com vira-lata é
pensamento colonizado. Nós temos que nos descolonizar. E não é legal vir para a Suíça e achar que aqui é uma maravilha só porque que é outra civilização, outro país, etc, etc. E daí, é tudo isso, é lindo, é maravilhoso. Mas, em nenhum momento eu acho que meu país é inferior à Suíça. Eu acho que meu país é diferente, ele é maior, ele é mais populoso e em potencial econômico o Brasil já é uma economia maior do que a Suíça. O problema é que a nossa classe dominante é colonizada. Ela é dependente da aprovação externa, ela é dependente de voltar toda a economia brasileira para o exterior. Ou seja, colonização, o Brasil precisa se descolonizar. Ele tem que ter autoestima, inclusive na economia, o empresariado brasileiro. Eu que penso que eles acham vira-lata. Eu que penso que eles são vira-latas, eu não os vejo dessa forma. Eles se veem assim, eles se sentem inferiores porque se sentem vira-latas. Só que eu não vejo dessa forma, esse que é o ponto. Eu não acho, eu não tenho essa questão racista de achar que somos inferiores porque somos... A gente sempre escuta essa coisa, né, de que, mas os europeus são mais bonitos porque são mais loiros, porque são mais isso, eles são mais desenvolvidos, eles são mais... Eles têm esse pensamento, não eu. Então, quando eu digo vira-lata, eu tô criticando esse pensamento de se sentir inferior, de sentir que o loiro é mais bonito, de sentir que tudo que vem de fora é melhor e tudo que é nosso é de má qualidade, é ignorante, é selvagem, é não civilizado, entende? Eles pensam, eles se sentem assim, não eu. Eles quem? Os brasileiros, não todos, mas uma grande parte dos brasileiros. Mas que tipo de brasileiro? Os brasileiros despolitizados. Você acha que é por causa da falta de politização? De politização e de estudo sociológico, antropológico, de entender a sociedade e entender o mundo. Então deixa eu fazer uma pergunta para você. E se eu disser que existe gente que é bem politizada, só que é de extrema direita? Ele é politizado e ele pensa exatamente assim. Sim, mas por isso que eu disse, não é só politizado, falta outros estudos, né? Mas mesmo dentro da antropologia, dentro da sociologia, também tem vertentes, né? Então, é isso. E o tipo Nem de todos os sociólogos vão concordar e pensar e estudar a mesma linha. E o tipo de ciência biológica que você pretende praticar para o resto da sua vida? Como seria? Também existe racismo e problemas dentro da linha biológica. Também existem dois lados, ou mais lados, né? Não só dois lados. Você acha que é uma floresta? Existem biólogos que usam a biologia para defender homofobia, racismo e etc. E existem biólogos que também é uma questão de visão, né? E de como você usa o conhecimento. Você acha que a floresta temperada é superior, o clima temperado é superior ao tropical? Não, claro que não. É ridículo pensar assim. É ignorância pensar assim. Pensar assim é realmente questão de... Você não conhece de fato, né? A ciência... Quem tem o pensamento científico já sabe que não existe superioridade e inferioridade. Mas tem um detalhe aqui na botânica, na biologia, que, na verdade, o tropical é muito mais rico em espécies do que o temperado. Sim, tem uma riqueza na biodiversidade, tem uma riqueza maior, mas também não significa que seja superior. Não existe superior e inferior. Na ciência, no mundo, no cosmos, as coisas são o que são e ponto. Em pleno 2022, ainda existe caça esportiva. Muitos dizem que é uma questão cultural e que a gente deve respeitar e etc e tal. Mas, como a minha área é a área ambiental, eu acho completamente desnecessário matar por esporte. Eu já não acho legal matar para comer, mas pelo menos tem essa finalidade de alimento. Agora, matar por matar, eu acho uma coisa assim completamente desnecessária e cruel, e eu espero que a humanidade consiga mudar isso com o tempo. E o que você acha dos casacos de pele? Completamente desnecessário. Temos tecnologia para produzir casacos muito quentes que não precise matar animais. Então, é isso. Pleno 2022 é completamente desnecessário. Aqui na Suíça a caça legal é permitida. A caça esportiva. Mas claro que
tem regras, né? Não é de qualquer forma, não é... Eles fazem o máximo para que não afetem a população, né? Para que esses animais não entrem em extinção. Então, assim, também para não entender errado, não é de qualquer jeito. Mas eu acho que nem dessa forma não deveria ser feito. Não tem necessidade. Encontre outro esporte, vai esquiar, vai fazer qualquer outra coisa. Não, porque... não sei o que lá, do investimento de 800 mil e não sei o que. Eu achei que ele tava se exibindo muito, sabe? Vamos lá. Gente, eu poderia dizer que eu estou aqui na Suíça porque eu vim ver as minhas contas secretas, porque eu sou um investidor, mas na verdade ninguém pode saber disso. Eu poderia inventar 1000 histórias, mas na verdade eu sou um professor de história da Rede Municipal de Campinas. Estou aqui só porque minha filha casou com um suíço e mora aqui. Senão, como é que eu iria vir do Brasil para a Suíça? Porque aqui tudo é muito caro para um brasileiro, gente. Então, mas eu posso criar um personagem fictício se vocês quiserem. Muito inclinado. Mas aqui tudo é muito inclinado, gente. Eu vi que o menino caiu no chão. Ele deve ter feito de propósito, né? Virou assim, e caiu. Yeah, probably was driving like this, and he said probably don't do this too much, because like this will fall. Ja, beschleunigen ist weniger schnell. Und hast du gemerkt, oben einmal kurz wenn ich schnell wenn ich sehe, kann ich behindert dann noch. Ja, du musst schon. Vielen Dank für Ihren Besuch im Vielen Dank. Herzlich willkommen im Schildhorngebiet. Die Fahrt nach Mürren dauert 12 Minuten, die Reise aus Schildhorn eine halbe Stunde. Welcome to Schildhorn region. The trip is half an hour. Bienvenue dans la région du Schildhorn. Le trajet jusqu'à Mürren dure 12 minutes. Le trajet jusqu'au Schildhorn dure une demi-heure.
Ai, eu prefiro nem pensar quanto de altura que eu estou aqui. Mas eu senti o ouvido, ouvi uma pressão diferente no meu ouvido. Sinal de que a gente está bem alto. Naar het 3 meter, die is die recht, die is die lengte, die is die lengte. We zitten die jongen, die lopen door de Mikros is dan. Wir sind richtig gegangen. Es ist ein schwieriges Spiel gewesen, und die ganze Zeit die neue Flügel. Du bist nur während 1 Jahr dabei. Du bist nur während 1 Jahr dabei. Und dann können wir schon wieder neu bis zum Super. Nachher, wir müssen nicht machen. Du bist nur Lehrgang 22. Ja. Das ist easy. Jetzt kühlt. Das ist keine Referenz. Deixa eu tirar uma sua. Ja, aber ich habe das Gefühl, gib mir noch ein bisschen Arztbad, wenn ich noch 10 rausspringen. Dann kommt der wir machen das halb. Ja, Patrouille ist erst nur nach zusammen, wenn alle Patrouille. Also das hier rausnehmen, der draufkommt. Aber das dritte ist nein, ich möchte das dritte so draufkommen. Ja, das ist wie stark ist denn vorne, oder? Rating here. Ja, nach sind wir auch ganz normal. Das kann man machen. Yeah, the shoes. So, jetzt schaut der schöne Tag. Was soll ich aus? Ja, ich meine, überbraucht, das ist gebraucht. A vista em cima. A vista em cima de onde a gente está. A vista da Schildhorn se chama. Gente, isso é 2.970 metros. Muito lindo. Mamma mia. Pra mim parece
Olha essa ponte aí que você queria ir. Ah, queria ir, sim. Gente, ali quase 3.000 metros e eu andando numa ponte como essa. Deus que me livre. Eu acho que é seguro, mas eu tenho medo, sabe? Muito difícil. Umas coisas assim, mas quase não tem carros. Mas tem um vilarejo aqui em cima, não é isso? Sim, sim. Um povoado? Um povoado, sim. Sim, tem um Gente, povoado, como é que mas eles moram? É um povoado sem carros. Sem carros. Só com permissão excepcional. Tem carro, mas só uns. Nós estamos aqui em Müren, se chama em alemão, e daqui você pode subir 2 estações mais até o Schilthorn, se chama. E lá você tem uma vista maravilhosa. E tem um restaurante que gira 360 graus. Ah, é aquele lá onde o 007 foi filmado? Exato. E você pode subir no teleférico até aqui, primeira estação, que se chama B, daqui até 2.960 metros até o Schilthorn. Minha filha achou que a foto aqui, que eu acho que é foto para casamento, é um folheto de casamento, é muito sensual. Mais que ela foi criada do que romântico. Ela foi criada na igreja presbiteriana. E aqui ela está vendo a igreja calvinista suíça, a igreja reformada suíça, e é diferente, porque os reformados suíços, eles são mais moderados, eles têm 5 séculos de existência. Então o calvinismo rígido do primeiro século, 500 anos atrás, ele não é mais praticado assim. Eles são muito mais liberais,
do que foram no passado. E no Brasil, as igrejas evangélicas fundamentalistas, e no caso a igreja presbiteriana, a maior parte dela é fundamentalista mesmo, a do Brasil, a não ser a igreja presbiteriana unida, que é mais liberal, então ela tem uma visão diferente, né? E uma das visões é isso, eles não acompanharam, ou eles ficaram contra a modernização teológica do próprio calvinismo. Mas não é moralista. Eu acho que a forma que meu pai disse é como se eu fosse uma dessas protestantes do Brasil, conservadoras, mas na verdade eu sou ateia, né? E não sou conservadora nem moralista. E para mim a única questão é que eu achei sensual para uma foto de casamento, porque quer falar sobre casamento. Eu acho que deveria ser algo um pouco mais romântico. Não porque eu acho que é um escândalo, não tem problema nenhum isso. Eu só acho que seria mais bonitinho se fosse um pouquinho mais romântico, só isso. Agora é o depoimento do pai da moça. Ela diz que é ateia, etc, etc. Ela é uma cientista biológica, mas, na verdade, ela ficou com aversão de igreja, né? E, na verdade, ela ainda não sabe que, apesar dela se declarar ateia, ela foi criada, na infância dela, por um pai pastor, na igreja presbiteriana, que foi a infância dela. Embora a origem e a formação teológica do pai não tenha sido a presbiteriana calvinista. Mas, quando eu mudei para a cidade de Jaguariúna, ela tinha 1 ano, eu já passei a frequentar igrejas calvinistas e especialmente a presbiteriana. Então, na verdade, o que ela vivenciou ali foi esse modo fundamentalista brasileiro de ser, que não é muito diferenciado de igreja para igreja. Batistas, presbiterianos, metodistas, Assembleia de Deus, etc. Existe uma certa diferença entre a Assembleia de Deus, pelo menos anos atrás, 30 anos atrás, que não podia cortar cabelo, não podia usar calça comprida e tudo, e a presbiteriana, a batista, etc., podia usar. Mas, do ponto de vista teológico, no Brasil predomina um calvinismo rasteiro, superficial, fundamentalista. Esse calvinismo veio do território dos Estados Unidos, que é um calvinismo que predomina. 90% dos evangélicos brasileiros, eles nem sabem, mas eles têm a inspiração na teologia calvinista. Só que é um calvinismo reduzido, simplificado, resumido e chapado, eu chamo assim, chapado, unidimensional, que não reflete nem a própria riqueza do calvinismo original, muito menos a trajetória posterior do calvinismo na Europa, aqui na Suíça, que é o berço do calvinismo, na Holanda, na Inglaterra, nos países nórdicos, por exemplo, que são luteranos, na própria Alemanha. Então, na Europa, correntes teológicas mais progressistas se desenvolveram. Antes eram chamadas de liberais, mas liberal no sentido de ser de esquerda, porque no século XVIII, ser chamado de liberal era ser progressista. Hoje em dia, no Brasil, quando se fala liberal, pensa-se no neoliberalismo. Mas eu não estou usando a palavra do liberalismo, do tal neoliberalismo. Eu estou usando o liberalismo do século XVIII, que era uma força progressista, que está por trás da Revolução Francesa, da democracia como nós entendemos hoje, do Jean-Jacques Rousseau, que por acaso veio do mundo calvinista de Genebra, que é um dos autores importantes que teorizou a democracia direta no livro Contrato Social, por exemplo, que eu li na minha juventude universitária. Então, é muito interessante entrar numa igreja reformada suíça para a gente apontar isso, que não necessariamente um evangélico precisa ser tapado como os do Brasil. E eles são tapados porque eles resistem à modernização do próprio protestantismo, a própria releitura da teologia protestante que aconteceu, por exemplo, aqui na Europa e também aconteceu nos Estados Unidos. Só que essa releitura mais progressista protestante dos Estados Unidos, ela não foi exportada para o Brasil. O que foi exportado para o Brasil desde meados do século XIX foi, no começo tinha as duas tendências, mas depois
os fundamentalistas começaram a reagir contra os chamados liberais e eles começaram a sabotar. E as mensagens, as missões que eles mandavam para o Brasil eram missões fundamentalistas. E isso é a origem do que hoje é essa coisa horrorosa de fundamentalistas chegando ao poder com aquele espírito ultracalvinista que é pior do que Calvino, porque não tem a elaboração intelectual que Calvino tinha. Calvino era um homem culto, era um humanista. Ele falava grego, ele entendia grego, ele traduzia grego e latim. Ele tinha uma cultura filosófica grande. Ele era um homem radical. Ele era um intolerante, Calvino. Mas eu pretendo, não sei se vai dar tempo, mas eu pretendo ir lá na cidade de Calvino, em Genebra, tem um monumento aos reformadores. E lá também há um pedido de desculpas, porque houve excessos no início do calvinismo. Agora, imagina Silas Malafaia, entendeu? Aquilo é a versão piorada 100 vezes do que Calvino foi na época dele. Porque Calvino, apesar do radicalismo, e eu nunca fui muito simpático ao calvinismo e nunca me identifiquei com a personalidade autoritária do Calvino, eu apenas respeito pela importância histórica. Mas imagina então Silas Malafaia. Então eu tinha aversão total àquela maneira assembleiana de ser, de regular a vida dos outros, a começar pelo corte de cabelo, pelo uso ou não uso de calça comprida. Isso lembra o calvinismo nos seus excessos, no início, no século XVI. Mas hoje, os calvinistas aqui, eles pedem perdão por terem sido tão intolerantes. E eles não têm essa mentalidade rasa, rasteira, intolerante e fundamentalista que tem a maioria dos evangélicos fundamentalistas mais de classe média, porque eu estou falando dos classe média. Não estou falando dos neopentecostais, dos pentecostais populares, não. Eu estou falando da camada de classe média na qual a minha filha conviveu, na qual ela foi criada. Né? Assim, eu também me sentia muito tolhido e sem liberdade. Então, eu sou professor de história, graças a Deus, me libertei dessa escravidão e não quero um Brasil governado por calvinistas de quinta categoria. E eu estou aqui na pátria do calvinismo para dizer isso. Aqui na pátria do calvinismo, jamais eles imaginariam um governo tipo Bolsonaro com o seu braço direito evangélico Silas Malafaia. Jamais. É insuportável para eles. Aqui é muitos metros para baixo. Se o trem vai cair? O trem vai descer? Não, vai reto. Aber es gibt ja auch professionelle Instrumente para. Ja, weil es fez profissionelles Kompositionen não. Und da ist jetzt estranho. Nein, ist plötzlich vom Schliff Mal schauen, ich weiß es nicht. Aber wir können zusammen dort auch noch mal schauen, wenn soll ich kommen. Mostrar com meu pai? A gente deveria assistir, é isso? Qual? As cenas tudo bem. Não fale isso que vocês não. Eles gostam por causa da paisagem, não necessariamente por causa do filme. Não por causa da paisagem, mas por causa do Porque foi. da sua paisagem. Claro, todo mundo gosta. Não, schau mal, er hätte doch selber laufen. Das ist ein Schau, Quem vai ali a vida? Deixa eu ver o trem, olha o trem, vem subindo. O velho, quem cantava isso era o Maluco Beleza. O Stefano já conhece o Maluco Beleza que eu mandei para você. Conhece? Você lembra quem é o Maluco Beleza? Raul Seixas. Winterlek.
Prochain arrêt, Winterek. Almost totally down, right? Yeah, it's 20 minutes how it is. Yeah, I'm sorry, I'm taking pictures. Hey, no, doing a lot of stuff. Pay attention to a lot of stuff, né? You make me repeat thousand times stuff because you don't listen. You don't like to. 2 stations and then it's the telepheric. Mas você chegou a pegar esse tempo? Você chegou a pegar o tempo de abrir a janela assim? Ele não entende o que é chegar a pegar o tempo. When you were younger, it was like this, right? You mean the normal trains? Yeah, they were all like this. Always be open everywhere. Yeah, but it's even more. It's really bad weather. It was nice, but we didn't see long. When we were in this village, first was already like really late. Second, there was a lot of neblina. Passengers for Lauterbrunnen and Interlaken, please change here. Prochain arrêt, Grutschan, gare Erlebnis. Les voyageurs à destination de Lauterbrunnen et Interlaken sont priés de changer de train. Ai, vem daqui o aquecedor. Deu pra sentir o ar de novo. Oh yeah. Veio como um bafo. Legal, filma daqui de cima. Eu acho que ninguém ia gostar também se abrisse tudo. Vai no teleférico, mas é para descer? Pra descer. This too. We were we were switching down here to Bergen, and then we were going down to Lautern. So it's probably this train. Exato, uau. And now you see there the red again, yeah?
This is all the corrida. Pay attention when you see it we will watch it in the television next weekend. This is all the corrida and goes down until there to Wengen. The corrida também is called Lauberhorn. Lauberhorn rending. Corrida de Lauberhorn. E lá, muito em cima, você pode ver o Jungfraujoch. Ah, nossa, tão pequenininho, tão longe que parece um pedaço da pedra. Esse é o Sphinx, lá em cima. Legal. E essas são as 3 montanhas que eu sempre falo. O Eiger, que vemos já ontem, é de Viena também. Exatamente. O Eiger, Mönch. Monk, Jungfrau. Virgem, Monkey, não, como é? Padre. Virgem, mas literalmente é mulher jovem. Jungfrau. Yeah. Monge é padre. Padre e o Eiger. Então, mas... Eiger é? Eiger é Gelo? só o nome, eu acho. Ah, parece gelo, algo com gelo, né? Pode ser um nome celta, porque aqui foi território celta. Eu desconfio que é algo com gelo. Então, mas eles na Suíça tem muito nome que na origem é celta. Agora, você sabia que em hebraico a palavra que o Evangelho usa para dizer a Virgem Maria conceberá um filho, na verdade, é uma interpretação errada. Então, na verdade, em hebraico, a palavra para virgem, que foi interpretada no Novo Testamento como virgem, em hebraico é como em alemão, Jungfrau. Não é isso? Como é o nome daqui? Jungfrau. É, na verdade, literalmente em português, o Jungfrau. E a palavra que está em hebraico é uma jovem senhora. Não é o significado de virgem. Infelizmente, o cristianismo está baseado numa interpretação errada do hebraico, né? Então, nesse caso, os judeus têm toda a razão. Não é isso que está previsto lá, se não me engano, no profeta Isaías. Está falando de uma jovem mulher, uma jovenzinha, só, não que ela é virgem. Isso foi a interpretação posterior, não é? No primeiro século, que tem muitos escritores que conseguem explicar como foi formado o Novo Testamento, que na verdade são camadas de interpretação teológica.